Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar o que foi destaque na pauta do tribunal. Podemos sentar. Muito bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, 14 de junho de 2016, eu declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Igreja SDI 2. O cumprimento dos senhores ministros, o Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, subprocurador-geral do Trabalho, senhores advogados, servidores e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Passamos ao pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Pode apregoar o primeiro. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhac, processo RO 6.414, dígito 52 de 2011, em que são partes Aparecida Fonseca dos Santos e Banco Bradesco S.A. Com a palavra o ministro Barros Levenhac. Recurso ordinário, em sede de ação rescisória, em que é recorrente Aparecida Fonseca dos Santos, cujas causas de rescindibilidade figuram nos incisos 5º e 4º do CPC. Eu faço a introdução usual sobre a aplicação do CPC de 73, em razão de o processo de ação rescisória ter sido ajuizado anteriormente ao advento do novo Código de Processo Civil, e, na sequência, assento que a questão diz respeito a erro de fato. E lembro que erro de fato admitir um fato que não existiu ou considerar inexistente um fato que se verificou e que sobre ele não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial. No caso, houve pronunciamento judicial. E o que se propõe é que teria havido erro de julgamento que não se confunde com erro de fato. A alegada ação proposta junto ao INSS para a percepção do auxílio acidente, uma vez que não fora juntada aos autos e, sobretudo, pelo registro no acordo rescindente que a recorrente não preenchia os requisitos do artigo 118 da Lei 8.213, não tendo sido, inclusive, afastada pelo INSS. Como houve pronunciamento judicial, e aqui não importa saber se o pronunciamento está correto ou incorreto, eu invoco a súmula 136 da SVDI 2. E acrescento, excelência, que, na realidade, lendo a inicial as razões recursais, percebe-se que não se pretende constituir a coisa julgada propriamente dita, mas sim reabrir a discussão acerca do posicionamento adotado na decisão rescindenda, reprobando a cognição do judiciário o mesmo tempo que ali o fora, dando à ação rescisória inadmitida a feição recursal. Nesse sentido, trago precedentes desta Corte, do Superior Tribunal de Justiça, e assento ao final que, a par dessa constatação que autorizaria de plano de procedência do pedido, convém registrar que o Código rescisório não se viabiliza também pela causa de rescindibilidade do inciso 5º do artigo 485, porque a recorrente, no caso em exame, aponta como violado entendimento firmado em verbete sumular. E sabemos que aí a violação tem que ser em preceito legal e não em verbete sumular.
E arremato trazendo à colação a súmula 378, e incide com óbvio a pretensão rescindente a orientação contida no J 25. Não procede pedido de rescisão fundado no artigo 485 CPC quando se aponta contrariedade à norma de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, portaria do Poder Executivo, regulamento de empresa, súmula ou orientação jurisprudencial. Salientes, por fim, a inocuidade dos ares transcritos para a colação, porque a ação rescisória não é meio processual para a uniformização de jurisprudência. Em resumo, senhor presidente, eu estou negando provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutor Marcelo? Excelência, com procuração dos autos, mantido o voto do ministro relator, somente o registro da presença. Apenas o registro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 288, dígito 07 de 2014, em que são partes Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, SCT, e o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos em Alagoas. Com a palavra o ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de mandato de segurança com pedido liminar impetrado pela Empresa Brasileira de Correios contra a decisão proferida pelo juiz da Terceira Vara do Trabalho de Maceió em sede de execução definitiva nos autos da reclamação trabalhista que determinou a implantação dos percentuais pertinentes e incidentes sobre o salário do mês da implantação, relativos às promoções por antiguidades previstas no plano de cargos implementado em dezembro de 95, no prazo de 30 dias a contar do recebimento do mandado, sob pena de multa. O Tribunal da 19ª Região denegou a segurança. Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Há uma preliminar de ausência de autenticação das pestas articuladas em contra-razões e eu estou rejeitando. Suscita o litisconsorte a preliminar de ausência de autenticação das peças e pugna pela extinção do processo sem julgamento de mérito. Eu estou entendendo que não assiste razão recorrido por quanto às folhas 42 e 43 da petição inicial do RIT, no tópico 6º da autenticação de peça, a declaração de autenticidade. Assim o rejeito. Quanto ao mérito, é ato coator consistente em determinação de cumprimento de obrigação de fazer, prevista em decisão transitada em julgada, as trentes existência de via processual. No caso, como já relatado, é a decisão proferida pela Vara do Trabalho de Maceió, terceira vara. Eu estou inicialmente salientando que o acórdão que denegou seguimento ao recurso, a meu juízo, se revela irretocável, que, por quanto pacífico na jurisprudência do Supremo, súmula 267 do Tribunal Superior do Trabalho, orientação 92 da STI 2, que descabe mandado de segurança quando a hipótese comportar impugnação de instrumento processual previsto em lei. Aliás, essa também é a disposição contida no artigo 5º 2 da Lei 12.016. Nesse sentido, também, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso e, no presente caso, o ato impugnado na execução da sentença cominatória de obrigação de fazer, consistente na implementação das promoções por antiguidades previstas no Plano de Cargos e Salários de 95, da impetrante, assim como a discussão acerca das astrentes, seria passível de impugnação mediante os instrumentos processuais específicos, embargos à execução, agravo de petição, recurso próprio para impugná-las. Nessa linha, cito diversos precedentes da nossa subseção, no sentido do não cabimento. De outro lado, eu digo aqui que, conforme informado pela impetrante, já foram apresentados embargos à execução nos autos principais, o que torna evidente a pretensão da impetrante consistente na indevida utilização simultânea para atacar o ato impugnado de forma direta, tanto por meio do mandamus quanto por meio dos embargos à execução, beneficiando-se ao mesmo tempo de dois instrumentos para efeito de obtenção do resultado pretendido. De outro lado, também, a alegação dos referidos embargos, de que os referidos embargos no momento da impetração do RIT não haviam sido recebidos, o que propiciaria o surgimento de interesse de obter uma tutela judicial suspensiva,
Por quanto a teor dos precedentes salubres citados, esta subseção tem se posicionado no sentido de que a medida adequada para conferir efeito suspensivo a recurso é a ação cautelar e não o mandado de segurança, conforme os termos da parte final da súmula 414.1 do TST, que segue no sentido de que a ação cautelar é o meio próprio a se obter efeito suspensivo a recurso. Ademais, consoante informações obtidas no site do Tribunal Regional da 19ª Região, os autos da execução encontram-se concluídos para julgamento dos embargos da execução em 3 de fevereiro de 2016 e foi exarado o despacho no sentido de conceder ao expert prazo de 60 dias para falar sobre as impugnações ao laudo pericial. Outro sim, eu verifico da petição inicial do mandante que a impetrante direciona o seu inconformismo para o laudo pericial elaborado nos autos principais e ainda discute os termos do plano de cargo e salário e uma possível compensação com as progressões horizontais por antiguidade já concedidas em acordo coletivo. No entanto, o que fica evidente, a meu juízo, é a intenção da impetrante em não cumprir o comando sentencial transitado em julgado, porquanto, como registrou o acórdão recorrido, tenta-se cumprir a referida decisão que foi proferida em 2004, há mais de 10 anos, sendo certo que, aspas, a primeira ordem judicial para a implementação do plano de cargos ocorreu em 2008 e que, em 2013, após análise de objeções da hora impetrante, definiu critérios para a implantação das promoções ali consignadas, estipulando prazo de 30 dias para cumprimento. Conforme consignado na decisão, a questão dos critérios de implantação do plano de cargos e salários também foi discutida por ocasião da audiência realizada em maio de 2014, em que o perito contábil da própria impetrante confessara que a implementação levada a efeito fora realizada de forma diversa do determinado na decisão transitada em julgado, sobre a frágil justificativa de que a impossibilidade de adequação do sistema de informática ao plano anterior, e aí o faço entre aspas. Tal justificativa, como decidiu o tribunal, não pode ser utilizada pela impetrante para se eximir da obrigação de implementar os reajustes decorrentes da sentença proferida há mais de 10 anos e cuja primeira ordem de cumprimento ocorreu há mais de 6 anos. Até porque, ainda que ocorram erros pontuais em relação a alguns empregados, estes equívocos, aspas, comprovados nos cálculos do juízo e reconhecidos por meio das pertinentes impugnações, podem ser objeto de correção em tempo hábil com a devida adequação e dedução do montante devido a cada trabalhador, se for o caso. Como registrado, o perito contábil da impetrante confessou que a implementação das promoções fora realizada com base em plano de cargo e salário diverso e não aquele objeto do título judicial. Por esses fundamentos, senhor presidente, senhores ministros, eu estou negando provimento ao recurso ordinário da impetrante. Nega provimento. Doutora Mariana Nunes. Bom dia, Excelência. Com procuração nos autos, gostaria de fazer uso da palavra. Excelência tem um prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro vice-presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais ministros componentes da SBDI 2, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, excelentíssimos senhores juízes presentes, colegas e serventuários da Justiça. De início, me permitam uma breve contextualização. A matéria de fundo já é de amplo conhecimento desse colégio do Tribunal Superior, qual seja a concessão das progressões horizontais por antiguidade, previstas no Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Correios de 1995, sendo, inclusive, objeto da orientação jurisprudencial transitória número 71, da SBDI 1. E, malgrado não ser igualmente objeto de orientação jurisprudencial, também a SBDI 1 já pacificou entendimento acerca da necessidade de considerar, por ocasião dos cálculos da execução, as progressões horizontais por antiguidade concedidas pelos Correios aos seus empregados, mediante os acordos coletivos de trabalho, por deterem a mesma natureza jurídica, sob pena de se configurar o bis in idem e o enriquecimento ilícito, prática que sabidamente são vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio. Pois bem, antes de adentrarmos especificadamente no mérito deste mandado de segurança, eu gostaria de fixar algumas premissas. Primeiro, o PCCS de 95 vigeu entre dezembro de 95 e junho de 2008, isto é, exatos 12 anos e 7 meses, ou 4 triênios. Segundo, a ECD concedeu aos seus empregados, na vigência do PCCS 95, exatas 4 progressões por antiguidade, a saber, setembro de 96,
setembro de 2004, via acordo coletivo, março de 2005, via acordo coletivo, e fevereiro de 2006, via acordo coletivo. Isto importa dizer que, durante a vigência do PCCS 95, considerando unicamente o critério temporal para a concessão das progressões horizontais por antiguidade, conforme OJ 71, isto é, uma a cada 3 anos de efetivo exercício, os Correios já concederam tantas quantas progressões horizontais por antiguidade eram possíveis, exatamente 4. Exposta essa realidade, agora, específico sobre o mandado de segurança, em julgamento, a sua impetração decorreu de ordem ilegal e abusiva da terceira vara do trabalho de Maceió, Alagoas, que compeliu a executada a conferir percentuais sobre os salários base dos substituídos, a título de progressão por antiguidade. Diga-se, ordem ilegal e abusiva porque, a coisa julgada determinou o expresso cumprimento do PCCS 95, pelo qual as progressões horizontais por antiguidade se traduzem em referências salariais. A 2, porque a determinação de implantação de percentuais sobre o salário base dos substituídos subveste a própria teleologia do plano, pois o encarreiramento na espécie acontece com galgar de referências salariais e não percentual sobre o salário base. A 3, porque os Correios não teve vista dos autos ou a oportunidade de se manifestar acerca do laudo pericial antes da determinação de incremento de percentual sobre o salário base dos substituídos. A 4, porque a mora na liquidação da sentença não pode ser atribuída aos Correios, conforme entendeu a ilustre magistrada ACO, corroborada pelo regional. Haja vista que o Sintec de Alagoas foi instado a apresentar carta de sentença acompanhada dos cálculos de liquidação em junho de 2005 e quedou-se inerte, conforme folhas 137 e 138 do arquivo em PDF. Entre 18 de março de 2009 e 20 de novembro de 2013, folhas 142, 179 e 180, a ICT não teve acesso aos autos, pois esses estavam à disposição dos peritos, os quais apresentaram sucessivos pedidos de dilação de prazo. E, posteriormente, os autos foram entregues ao Sindicato de Alagoas para manifestação sobre o laudo pericial, o qual, igualmente, postulou dilações de prazo de 180 dias. E, por último, porque os Correios já implementaram voluntariamente as referências salariais a título de progressão horizontal por antiguidade aos salários dos substituídos, por meio dos citados acordos coletivos. Portanto, a ordem judicial impugnada pelo presente mandamos configura-se, de início, prematura, vez que não encerrada a fase de liquidação de sentença, carecendo de manifestação da ICT, à época, sobre o laudo pericial. Configura-se também sem amparo legal ou regulamentar, já que inexiste previsão de conceder percentuais sobre o salário base dos substituídos, ao invés de referências salariais a título de progressão horizontal por antiguidade. Em verdade, a partir do deciso impugnado, criou-se um nicho de trabalhadores na base territorial do Sindicato de Alagoas, cujos salários bases receberam aumentos de até 27,5%. Enquanto isso, nos demais estados do Brasil, onde os trabalhadores excetistas estavam submetidos ao mesmo plano de cargos e salários, seus salários continuaram os mesmos, a despeito de desempenharem as mesmas atividades dos empregados de Alagoas. Ou seja, a determinação de implantação de percentuais sobre os salários, ora alvejada, estabeleceu um verdadeiro discrímine salarial para os empregados dos Correios lotados no estado de Alagoas, em que pese o ordenamento jurídico proibir distinção de salários para os empregados que desempenham as mesmas atividades sob as mesmas condições. Eis que, a partir da ordem de implantação de percentuais sobre os salários dos substituídos, no âmbito do estado de Alagoas, os Correios já despenderam a vultuosa quantia de 19 milhões de reais no cumprimento da obrigação de fazer, algo em torno de R$1 milhão por mês, que beneficia 1.200 empregados. E, dado o valor já desembolsado no cumprimento do ato coator, nos é forçoso trazer a lume que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do tema 494 de repercussão geral, firmou o entendimento de que a sentença que reconhece ao trabalhador determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos ganhos do trabalhador.
E o tema 494 muito bem se subsume ao caso concreto, pois, conforme reiteradamente alegado em sede de execução e também no presente mandamos, após proferida a sentença de mérito, em 31 de março de 2004, a ECT incorporou aos salários dos substituídos 3 referências salariais a título de progressão por antiguidade, nos acordos de 2004, 2005 e 2005 2006, sendo induvidoso que a coisa julgada perdeu sua eficácia, insistindo, portanto, os Correios que inexiste obrigação de fazer na espécie, tão somente a obrigação de pagar, da qual não se escusa. São por esses motivos, excelências, que há de ser concedida a ordem para suspender de imediato a eficácia da decisão que determinou a incorporação de percentual sobre os salários dos substituídos do Sintec de Alagoas. Pois, primeiro, sequer encerrada a fase de liquidação de sentença, sequer a ECT teve a oportunidade de se manifestar acerca do derradeiro laudo pericial que embasou a ordem. Sequer existe previsão de acréscimo percentual sobre o salário a título de progressão horizontal por antiguidade. Porque se criou um verdadeiro discrímine salarial no âmbito no estado de Alagoas. E, por fim, por inexistirem valores a serem implementados, uma vez que a sentença exequenda perdeu eficácia a partir da incorporação das parcelas litigiosas por meio dos acordos coletivos, o que atrai a incidência do tema 494 de repercussão geral, já julgado e transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Há, portanto, de ser provido o presente recurso ordinário para estancar a despesa mensal de quase R$1 milhão, com o qual arca a ECT em verdadeiro bis in idem, ao menos até que sejam julgados e submetidos às instâncias superiores os embargos à obrigação de fazer e a impugnação ao laudo pericial apresentados na origem pelos Correios, respectivamente em setembro de 2014 e abril de 2015, e até o momento sem qualquer deliberação da autoridade coatora. Muito obrigada. Ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, cumprimento a nobre advogada, sustentação oral. Procurei inicialmente já dar um panorama do caminhamento do meu voto, mas gostaria de fazer umas pequenas considerações. No tocante à discussão relativa às progressões, às convenções coletivas, na verdade, o mandado de segurança não é o remédio constitucional próprio para rever o conteúdo da decisão transitada em julgado. Nós aqui estamos cuidando de uma medida impetrada em execução, em liquidação. Esse processo teve início há mais de 20 anos. Há 10 anos tenta-se o cumprimento do título executivo. Então, todas aquelas questões relativas à formação, à certificação do direito, não comportam exame pela via estreita do mandado de segurança. Com relação à decisão que encetou a impetração, ela, chancelada pelo Tribunal Regional, faz a menção que há mais de 10 anos, como havia salientado, a execução teve início no ano seguinte, em 2005, porque 2004 ela transitou. A primeira ordem judicial de implementação do plano ocorreu em 2008. Em 2013, 5 anos após análise de diversas objeções da impetrante, definiu-se os critérios para a implementação das promoções ali consignadas, estipulando-se o prazo respectivo. De outro lado, cabe o registro de que a argumentação dos Correios de implantação de um plano em lugar de outro, por dificuldades de sistema de informática, disse o tribunal, tangenciaria, inclusive, a própria má-fé, em face da circunstância de que dever-se considerar a evolução dos planos nos termos da sentença transitada em julgado para se implementar a execução. Foi dito da tribuna de que não se teve vista do laudo. Eu informei que na consulta do site do Tribunal da 19ª Região fora concedido o prazo de 60 dias para cada parte se manifestar sobre as impugnações ao laudo pericial. Foram 60 dias. Esse registro é agora de fevereiro de 2016, que consta no site do tribunal no andamento do feito. De outro lado, houve a oposição de embargos à execução. Os embargos foram recebidos, estão em análise,
pretendes, com o mandado de segurança, na verdade, um efeito suspensivo à decisão dos embargos, que a tribuna deixou claro que a nobre advogada falou, enquanto não terminar o julgamento nas instâncias do tribunal, não dever-se-ia cumprir a ordem que vem desde 2014. Então, na verdade, o escopo do mandado de segurança não é que haja um ato que viole direito líquido e certo, o que pretende é um não cumprimento até que se esgote toda a instância na esfera da fase de execução, o que já perdura por mais de 10 anos. E o juiz da vara, com muita propriedade, a meu juízo, põe um ponto final nisso e diz, olha, possíveis incorreções, possíveis diferenças serão levadas a efeito no cálculo final e serão corrigidas. Porque o próprio perito da empresa de Correios e Tele deixa claro que a implementação não se deu nos termos da decisão transitada em julgado. O próprio perito trazido a lume pela empresa brasileira de Correios que eleva. Ou seja, tenta-se chegar a um termo final. Agora, se o mandado de segurança for rever toda esta situação, for rever o conteúdo da coisa julgada, aí realmente nós estamos enfrentando uma situação peculiar. Ou seja, embargos opostos, passíveis de apreciação, prazo foi concedido, esse argumento não prospera mais. Se houver conclusão quanto à liquidação dos valores, obviamente vai se cessar o cálculo, não é o caso de aplicação, a meu juízo, permissa vênia da súmula do Supremo, e simplesmente é preciso que tramite a execução para que ela tenha um fim, porque senão vai entrar um outro plano, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso, por esses fundamentos, pedindo vênia à nobre advogada, eu estou mantendo meu voto, mas submeto à consideração dos demais pares. Mantenho o voto. Eu pergunto se há divergência, algum destaque. Não havendo, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 11.980, dígito 16 de 2010, em que são partes Munir Amar e Antônio Luiz Gil Mendes e outro. Com a palavra ao ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, trata-se de recurso ordinário em face de ação rescisória julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Preliminares opostas de deserção, na hipótese se questiona a justiça gratuita oferecida ao réu, afasto, não há evidências que contrariem a presunção que paira sobre a declaração de miserabilidade jurídica juntada aos autos. Não conhecimento do recurso ordinário, questão suscitada em contra-razões por ausência de impugnação específica. Embora de maneira genérica, o recorrente apresenta oposição à decisão recorrida, por isso também rejeita a preliminar. Quanto ao não cabimento da ação rescisória, todas as questões alinhadas sob o título guardam pertinência com o mérito. No mérito, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região julgou procedentes as ações rescisórias aqui reunidas, afastando ou desconstituindo a decisão que reconheceu a relação de emprego entre o réu da ação rescisória, reclamante no processo matriz, e empresas e seus sócios. No caso dos autos, ficou evidenciado pela prova produzida na própria ação rescisória que a única testemunha apresentada na reclamação trabalhista e que convenceu o julgador de primeiro grau, em verdade, era administrador da empresa do então reclamante, pessoa de sua confiança, com poderes, inclusive, na ocasião, para fazer movimentações financeiras em nome de sua própria empresa. O que o reclamante pretendia, na verdade, era ver desconsiderada a relação societária que mantinha com as reclamadas no processo matriz, intuito que reconheceu existente na medida em que afirmava que a sua empresa foi adquirida pelas empresas reclamadas. Em verdade, segundo o quadro instrutório preparado na ação rescisória, o próprio reclamante, em diversas circunstâncias, inclusive em inquéritos judiciais, se apresentava como sócio dos reclamados, aqui empresas e sócios no processo matriz. Esta evidência resta clara, inclusive, na ação rescisória, quando a testemunha que levou à condenação das empresas
admite que, de fato, chegou a ser gerente administrativo não só da empresa do reclamante, como das empresas a que posteriormente aderiu enquanto sócio, segundo concluiu o juízo rescindente. Por isso, senhor presidente, por essas razões que são breves, o voto é muito mais extenso, mas está disponibilizado a vossas excelências, eu, rejeitando as preliminares, nego provimento ao recurso ordinário, aos recursos ordinários, no caso. Muito bem. Doutor José Pedro, me parece que a decisão lhe é favorável. Apenas o registro? Perfeitamente. Com mandato nos autos, apenas o registro se divergência não houver. Muito obrigado. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto do relator à unanimidade. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Muito bem. Vamos apregoar o próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 69, dígito 24 de 2012, em que são partes Deise Gamarra Maciel de Marães e Mercantil Mato Grossense LTDA, ME. Muito bem. Com a palavra, a ministra Adelaide. Senhor presidente, trata-se primeiramente, o recurso ordinário interposto pela Ré, ação rescisória, artigo 4854 do Código de Processo Civil de 1973, alegação de violação da coisa julgada. A reclamada foi condenada a pagar a reclamante comissão de 10% sobre o lucro líquido, tomando-se como base de cálculo os valores contidos nas declarações de imposto de renda juntadas na reclamação trabalhista. Decisão rescindida proferida em sede de agravo de petição, na qual se registrou que o comando exequendo fora observado, uma vez que os cálculos do perito foram elaborados considerando as declarações de imposto de renda da executada, como já referido, juntadas na ação trabalhista. Rescisória ajuizada pela executada e julgada parcialmente procedente pelo regional, porquanto configurada afronta à coisa julgada. Inviabilidade da procedência da ação rescisória pelo ângulo do artigo 4854 do Código de Processo Civil de 1973. Além de a pretensão desconstitutiva, está fundamentada na alegação de que a decisão rescindida proferida em sede de agravo de petição contrariou a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Não há, portanto, dissonância entre o comando exequendo e o decidido no julgamento do agravo de petição. Incidência das orientações jurisprudenciais 123 e 157 desta SDI 2. Nesse tema, eu conheço e dou provimento. Recurso ordinário interposto pela autora, ação rescisória, artigo 4857 do CPC de 1973, alegação de documento novo, e inviável enquadrar os documentos anexados pela parte na fase de execução da reclamação trabalhista na figura denominada documento novo, de que não se pode fazer uso prevista no artigo 485, inciso 7 do Código de Processo Civil de 1973. Eu conheço do recurso e nego o provimento. Em resumo, senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pela Ré e, no mérito, dou-lhe provimento a fim de julgar improcedente a ação rescisória. E conheço do recurso ordinário interposto pela autora e, no mérito, nego-lhe provimento, investidos os ônus da sucumbência quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios, dispensado da autora de seu pagamento na forma da lei. É o meu voto. Muito bem. Doutor Leonardo. Senhor presidente, peço a palavra pelo autor recorrente e recorrido com instrumento de mandado nos autos. Pois não, Vossa Senhoria tem o prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, egrégia subseção, digníssimo representante do Ministério Público. Neste caso, efetivamente, há um ferimento contumaz à coisa julgada. É uma decisão que, de certa forma, entristece a decisão
rescindenda e todas as suas consequências. Não posso deixar de historiar o processo para que se avalie a pertinência das alegações da rescisória em si. A hipótese aqui é de se manter o acordo regional naquilo que houve a rescisão e, inclusive, promover um corte rescisório mais profundo do que foi determinado pelo regional. O que ocorre, Excelência? Levado a cabo o processo de conhecimento, foi a reclamada condenada. Quais foram os termos da condenação na matéria que está sendo debatida nessa rescisória? O reclamado foi condenado a pagamento de 10% sobre o lucro líquido anual da empresa a título de condições. Leio o dispositivo, Excelência. Acolher parcialmente os pleitos formulados na inicial para determinar que a segunda reclamada pague à obreira comissão de 10% sobre o lucro líquido da empresa. Lucro líquido. O que está se discutindo nessa rescisória não é a revisão ou a interpretação do comando exequendo, mas são conceitos contábeis. E por que há violação à coisa julgada? Porque é inconteste nesses autos que o perito fez o cálculo considerando não o lucro líquido anual, mas sim o faturamento bruto mensal da empresa, considerando as declarações de imposto de renda anexadas aos autos. É certo que a execução ela deve traduzir o que consta do comando de execução, e o comando aqui é lucro líquido anual. Faturamento bruto mensal, Excelências, apenas a média de faturamento deduzido os impostos para fins de cálculo do imposto de renda. Sabemos que se paga muito imposto nesse país, mas, por óbvio, existem outros custos da empresa. Por óbvio, você gasta com empregados, você gasta para adquirir material, você gasta com todos os custos operacionais dessa empresa. Não é possível se transformar uma condenação de lucro líquido anual para faturamento bruto mensal. A diferença é monstruosa. E, nesse caso, temos peculiaridades patentes, Excelência. O perito confessa que não utilizou o critério. Ele afirma, com todas as letras, consta no acordo regional, o perito, ao formular os cálculos, faz considerações preliminares, afirmando que a sentença faz determinação expressa que os cálculos deveriam ser realizados sobre o lucros líquidos, mas tornando-se por base declarações contidas no imposto de renda. Confessou o perito que as declarações têm como base a tributação do imposto simples, não tendo relacionado os valores de despesas para se auferir o lucro líquido, pois tais documentos só demonstram lucro presumido. O que deveria ter feito o perito, Excelência? Solicitado a parte, ou solicitado ao juízo que intimasse a parte para promover os meios necessários à liquidação da execução. Promover os meios necessários à liquidação da execução, que eram pautados por uma peculiaridade muito própria, Excelência. Por que esses documentos não estavam nos autos? Essa empresa funcionava em Maringá, Excelência. Os donos dela estavam lotados em Campo Grande. E o que ocorre daí? Estavam na gerência da empresa a reclamante, o marido e o filho dela. Foi preciso que o autor ajuizasse uma ação de prestação de contas, porque os livros contábeis da empresa foram furtados. E eu digo isso com muita propriedade, porque isso está nos autos. Os livros contábeis da empresa foram furtados, o que impedia a apresentação do balanço. Após essa ação de prestação de contas, certamente temerosos por uma possível majoração de uma condenação penal que surgiu exatamente por conta desse furto, os réus apresentaram na prestação de contas os livros contábeis que haviam sumido. Porque senão, certamente, esses livros estariam
antes nos autos. A autora, nessa ação, juntou isso na execução. Assim que teve esses documentos disponibilizados, pediu a apreciação, esses documentos foram absolutamente desconsiderados. Então, vivemos a seguinte situação. O perito não tem os documentos que foram furtados da empresa. Foram furtados da empresa. E a autora aqui está sendo condenada, porque o perito disse que não tinha meios para fazer a apuração e que a decisão rescindenda determinou que essa apuração fosse realizada considerando o imposto de renda. Imposto de renda, Excelência, será avaliado dentro do escopo que se propõe para efetiva delimitação do comando exequendo. E qual foi a efetiva delimitação do comando exequendo? Lucro líquido. Se não der, o perito vai usar os outros meios possíveis, vai solicitar os outros meios possíveis. Lucro líquido não se apura com base em lucro presumido. Se apura com base em receitas menos despesas da empresa. Essa decisão do perito, esses cálculos foram homologados pela sentença nos embargos de execução, referendados pela decisão no agravo de petição, e a parte está aqui sendo condenada, e Vossa Excelência imagine que é uma condenação sobre 10% do faturamento da empresa mensal, quando a condenação é lucro líquido anual. Muito me entristece, porque essa condenação acabou por encerrar as atividades da empresa, Excelência. Acabou por encerrar as atividades da empresa, porque a consequência foi a piora do estoque da empresa. Ela não mais pôde exercer suas atividades comerciais, porque não tinha o que comercializar. Então, Excelência, o segundo ponto ao qual eu quero chegar é que ainda houve um cálculo a maior. O perito determinou, o título exequendo mandou que se calculasse comissões até 2000 para se pagar em 2001, e aqui se calculou até 2002. Note-se ainda, Excelência, que na ação de prestação de contas referidas, não houve constatação de lucro. A sentença dizendo não há lucro para o qual se pague comissões. Tudo isso não foi considerado. Então, me parece o caso, Excelência, de se acolher o ferimento à coisa julgada para, efetivamente, se manter o corte rescisório já aplicado no regional e ampliá-lo para determinar que se considere aquilo que é a única coisa que pode se utilizar para calcular o lucro líquido, que é o balanço da empresa e os documentos contábeis apresentados pela empresa. Que isso também fique, porque a gente não corre o risco que esse processo retorne aqui. Porque se determinar o refazimento dos cálculos e não se utilizar esses balanços, nada mais restará para que se calcule precisamente qual é o lucro líquido da empresa. 30 segundos, doutor Leonardo. Então, diante desse quadro, Excelência, se requer o conhecimento e o provimento do recurso da empresa e que não seja provido o recurso da RE. É o que se espera. Muito obrigado. Ministra Adelaide. Senhor presidente, em rápidas palavras, nesse processo, eu reconheço tanto a complexidade quanto os efeitos econômicos para a parte oriundo da condenação. Eu recebi mais de um memorial, recebi em audiência mais de uma vez a advogada do recorrente, que trouxe tanto as questões jurídicas quanto as questões que afligem o recorrente, mas por essa via estreita do remédio processual adotado, eu não vejo como acolher a pretensão da parte, mas coloco para Vossas Excelências, agora acrescido da sustentação dos argumentos que o doutor Leonardo traz da tribuna, mas com a devida vênia eu mantenho o meu voto. Mantém o voto, eu pergunto se há divergência. Senhor presidente. Pois não, ministro Douglas. Esse talvez seja um caso emblemático, porque apresenta, especialmente para os alunos universitários presentes, a questão da relevância da técnica processual
que deve ser observada no manejo da ação rescisória. O voto da eminente relatora, no capítulo relativo ao recurso ordinário interposto pela Ré, louva-se numa eventual negligência técnica, haja vista que o discurso inicial de violação à coisa julgada, com o qual se pretende a rescisão do título exequendo, ou melhor, não é nem o título exequendo, é uma decisão proferida em sede já de cumprimento da sentença, um acórdão lavrado em agravo de petição. Se louva a pretensão no inciso 4 do artigo 485 do Código de Processo Civil de 73, que anuncia a possibilidade de rescisão da coisa julgada quando afronta a coisa julgada. E a jurisprudência desta Corte reconhece a pertinência desse dispositivo quando surgem coisas julgadas em relações processuais autônomas, distintas, o que não é o caso concreto. Ocorre, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, que a presente ação rescisória está fundada em diversos incisos do artigo 485 do Código de Processo Civil, inclusive no inciso 5, que cogita da violação legal. Isso pode ser observado às folhas 16 e 26 da petição inicial. E a parte ainda aponta como violado o inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, me parece, com a máxima vênia eminente relatora, que mesmo o regional tendo incorrido em equívoco no enquadramento jurídico da questão, por força do efeito devolutivo que é imanente às instâncias ordinárias, aos recursos manipulados em instâncias ordinárias, pode esta subseção examinar a disputa à luz dos preceitos que foram realmente articulados. E é por isso, senhor presidente, que nesse primeiro aspecto eu faria a ponderação eminente relatora, porque Sua Excelência não observou esse aspecto do efeito devolutivo e da existência de violação legal suscitada na inicial da rescisória e da indicação do preceito que autorizaria sim a rescisão do título, qual seja o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. É uma primeira ponderação que faria a eminente relatora, porque Sua Excelência não examinou sobre esse aspecto. Se Sua Excelência entender por manter o voto, eu prosseguiria no voto divergente para afirmar efetivamente a configuração da violação legal, tal como fez o regional, em razão da manifesta, inequívoca, ofuscante até, violação do título executivo. Como foi dito da tribuna, a eminente relatora também o reconhece no voto condutor, ao transcrever as razões de decidir inscritas no acórdão regional, que os cálculos foram produzidos com absoluta dissonância daquilo que se conteve, daquilo ou do parâmetro que se determinou no título exequendo. E é por isso, senhor presidente, que nesse primeiro momento eu pediria então vênia a Sua Excelência para dissentir, desprovendo o recurso da Ré e ainda precisaríamos avançar no recurso da empresa, na medida em que teríamos que examinar a existência ou não de hipótese de rescindibilidade, qual seja documento novo, porque os autos noticiam a situação gravíssima que foi também referida da tribuna, segundo a qual a Ré, seu esposo e filho, eram responsáveis pela gestão da empresa, sediada em local distante dos olhos dos respectivos proprietários, mas foi necessário o ajuizamento de uma ação de prestação de contas, há implicações criminais, tudo isso está noticiado nos autos, e os livros contábeis, que eram cronologicamente velhos e dos quais não se pôde fazer uso ao tempo devido, foram trazidos aos autos, viabilizando a liquidação da sentença, a apuração do quantum devido, em estrita consonância com os comandos contidos na coisa julgada. Então, eu também pediria vênia a Sua Excelência para prover o recurso da empresa, estendendo o corte rescisório para determinar que se cumpra na exata medida em que constituído o título as obrigações estabelecidas com a apuração das comissões à luz dos registros contábeis inscritos nos livros e por isso proveria também, com a vênia da eminente relatora, o recurso neste ponto. Em síntese, senhor presidente, já me antecipando, eu peço vênia a Sua Excelência para dissentir, desprovendo o recurso ordinário da Ré e provendo o recurso ordinário da empresa autora. É isso. Ministra Adelaide. Senhor presidente, eu considero que, especificamente, ao comando exequendo,
ele determina que seja calculado como na fundamentação. E a fundamentação, ela traz expressa menção ao imposto de renda. E no que se refere aos demais incisos, eu considero que não houve menção nas razões do recurso ordinário. Mas, de todo modo, considero muito importante a divergência trazida pelo ministro Douglas, porque, como mencionei logo após a sustentação oral do doutor Leonardo, é que essa é uma questão bastante complexa, né, e eu recebo como uma contribuição à análise que eu fiz do meu voto a divergência do ministro Douglas. E peço vênia para manter o meu voto. Manter o voto. Então, vou tomar votos. Ministra Malma. Vou pedir vistas, senhor presidente. Como? Eu estou pedindo vistas. Vista regimental. Exatamente. Muito bem. Então, proclamo que após o... Senhor presidente, ministro Renato. Ministro Renato. Desculpe. É que como eu não estou em todas as sessões, sim, esse processo pode vir com a minha ausência e eu já estou esclarecido suficientemente, sim, examinei os autos, recebi memorial e então já gostaria de deixar consignado meu voto. Peço então vênia à ministra Malma e acompanharia integralmente a divergência do ministro Douglas. Acompanha a divergência. Muito bem, então proclamo que após o voto da relatora, do voto do ministro Douglas e do ministro Renato, que divergem, pediu vista regimental à ministra Maria Helena Malma. Julgamento suspenso. Senhor presidente, eu peço notas degravadas, inclusive da sustentação oral, porque também vou proceder à análise. Eu também quero das notas, presidente. Muito bem. Então, notas degravadas para a ministra Delaíde e para a ministra Maria Helena Malma. Então, vamos apregoar o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 10.026, dígito 46 de 2014, em que são partes JBS SA e Mohamed Osni Hamdar. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. No recurso ordinário da JBS, contra o acordo de boa improcedente à rescisória, na qual reafirma a viabilidade da pretensão rescindente, com fundamento no artigo 485, inciso 3º e 7º do CPC, e insurge contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Faço o costumeiro alerta da precedência do CPC de 73, em detrimento do de 2015, porque o processo é anterior, e a lei processual, embora tenha aplicação imediata, não retroage, segundo o princípio tempus regis actum. O voto é longo, senhor presidente, mas eu vou tentar resumir aqui. Infere-se tanto da inicial quanto das razões recursais que a parte não objetiva propriamente desconstituir a conjugado material, mas sim reabrir a discussão acerca do posicionamento adotado na decisão rescindendo, repropondo a cognição do judiciário o mesmo tema que ali o fora relacionado ao reconhecimento de vínculo empregatício, o que confere à rescisória insuspeitada e inadmitida feição recursal. Nesse sentido, da inadmissibilidade da ação rescisória como sucedâneo de recurso, já se manifestou essa Corte e o Superior Tribunal de Justiça, conforme emendas que trago à colação. A par dessa constatação que autorizaria de plano a improcedência do pedido, convém registrar que o corte rescisório não se viabiliza pela causa de rescindibilidade do inciso 7º do artigo 485 do CPC. Na hipótese de rescisão fundada em documento novo, é imprescindível tratar-se do documento pré-existente, que a parte ignorava e de que não pôde fazer uso oportuno por motivo alheio à sua vontade, capaz de, por si só, assegurar manifestação favorável. Ensina Sérgio Riso que o documento deve estar relacionado aos fatos objeto da controvérsia. Se o fato não foi alegado pelas partes no processo rescindendo, a rescisória é inadmissível. E prossegue o autor explicitando. Aqui cito
a doutrina de Sérgio Rizzi. Em síntese, o sucesso do pedido rescindendo, fundado no artigo 7, diz o autor, do artigo 485 do Código de Processo, está condicionado, primeiro, à existência de uma prova documental relativa ao fato alegado no processo onde se proferiu a decisão rescindendo, obtida por ignorância ou somente disponível sem culpa da parte, depois que seria lícito utilizá-lo no processo anterior para ser feita valer na ação rescisória, de modo a conseguir um pronunciamento mais favorável. Observe que o documento indicado pela autora consiste na CTPS do réu, onde consta anotado contrato de trabalho firmado com a empresa Centro Islâmico do Brasil, com admissão em 5 de setembro de 2006 e baixa saída em agosto de 2011, compreendendo justamente parte do período alegado pelo aqui requerido, como tendo trabalhado única e exclusivamente para a Bertin S.A. e para a sucessora JBS. Ainda que se considere que a autora não poderia ter conhecimento da existência do referido documento durante a tramitação da reclamação trabalhista, diante do argumento de que o número da identidade estrangeira indicado na inicial não correspondia àquele constante na carteira, verifica-se que não seria ele suficiente por si só para assegurar-lhe pronunciamento favorável. Isso porque a mera anotação de contrato de trabalho com o Centro Islâmico não afasta por si mesma a possibilidade de existência de vínculo com o autor, cujos requisitos foram reconhecidos na decisão rescindenda com esteio na prova oral produzida. Reportando a fundamentação do acordo rescindendo, verifica-se efetivamente ter o regional confirmado a existência de relação de emprego entre as partes, registrando que o reclamante recebia seu salário ainda que não trabalhasse, que somente ele, de forma pessoal, poderia prestar o serviço, que a não eventualidade também está presente, tendo em vista que o labor se dava de segunda a sábado, no turno da manhã, o que foi confirmado pelo preposto da própria reclamada, e que não fora comprovada a ausência de subordinação. Nesse sentido, a eventual existência de outra relação empregatícia de 2006 2011 com o Centro Islâmico não se mostra suficiente à demonstração da inexistência do vínculo reconhecido no período, mesmo porque a exclusividade não constitui um dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, que nós sabemos é possível que o empregado mantenha 2 vínculos de emprego. Já no tocante à causa de rescindibilidade do artigo 485, inciso 3º, verifica-se ter sido invocado sob a alegação de que o reclamante, ora réu, deliberadamente ocultou a sua carteira e a existência de um contrato de trabalho ali anotado no mesmo período em que alegou ter elaborado exclusivamente para a JBS. E mais, afirmado categoricamente que dependia economicamente da autora e que trabalhava exclusivamente para essa, o que não é verdade. Aqui cabe reportar novamente as palavras de Sérgio Rizzi, para quem o dolo do inciso 3º é aquele que consiste em ardis praticados intencionalmente pela parte vencedora, contrários ao dever de lealdade e boa-fé, tais a paralisar ou dificultar a atuação processual da parte vencida ou influenciar na apreciação do magistrado, afastando-a da verdade. E continua o autor, registrando os requisitos para a caracterização do dolo rescisório: a existência de nexos de causação entre o dolo e a decisão rescindenda, haver o dolo decorrer de atos da parte vencedora e de quem lhe é equiparado, advogado, representante, ter sido o dolo praticado em detrimento da parte vencida. Infere-se facilmente não está configurado o alegado dolo, pois, além de a suposta omissão acerca da existência de outra relação de emprego não ter subtraído da autora a possibilidade de defesa relativamente ao vínculo alegado em relação a ela própria, a questão envolve o exame de provas produzidas no processo rescindendo, insuscetível de reapreciação na ação rescisória. Nesse sentido, a súmula 403, inciso 1 desta Corte, não caracteriza dolo processual previsto no artigo 485, inciso 3º, o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito dos fatos contrários a ela, porque o procedimento por si só não constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvia o juiz de uma sentença não condizente com a verdade. Quanto aos honorários advocatícios que foi condenada
a autora no acordo, como trazer à baila a nova redação do artigo da súmula 219. Verifico o referido precedente sumular que a condenação a pagamentos honorários na ação rescisória prescinde do preenchimento dos requisitos da Lei 5584. Nesse passo, a jurisprudência da SD, dessa Corte, mesmo anteriormente à última alteração imprimida da súmula 219, já se orientar no sentido de a verba honorária em ação rescisória ser decorrente apenas do princípio da sucumbência do artigo 20 do CPC, e independente, inclusive, de pedido, cabendo destacar o segundo julgado da lavra do ilustre ministro Luiz Vieira de Melo Filho, Luiz Felipe. Dessa forma, considerando que a ação rescisória foi julgada improcedente, decisão que ora se mantém, impõe-se efetivamente a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios. Já o percentual arbitrado de 15% de incidência sobre o valor da causa foi em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 20, parágrafos 3º e 4º do CPC, razão pela qual deve ser mantido. Com essas breves considerações, e se for necessário, passo a ler o voto inteiro, eu nego provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutor Leonardo. Senhor ministro-presidente, peço a palavra pelo recorrente com instrumento de mandato nos autos. Vossa Excelência tem um prazo regimental. Excelência, me parece que hoje é o dia dos processos interessantes. Muito interessante. Esse aqui é de uma peculiaridade que me leva a explicar um pouco de quais eram as atividades do reclamante. O reclamante alega em uma reclamação trabalhista que era a empregada Bertin, que posteriormente foi incorporada pela JBS. Afirma que era operador de abate. Só que essa atividade ela se desenvolvia de uma forma muito peculiar. A rescisória, ela, como bem posto pelo relator, ela vem pautada no artigo 4853 e no 7 do CPC de 1973. A decisão rescindendo é o acórdão regional no processo de conhecimento. Essa atividade do reclamante decorre do seguinte fato. Para que se exporte carnes para países da religião islâmica, nesse caso era o Irã, você não pode simplesmente ter contratar um empregado que não seja muçulmano e que não seja autorizado pelos centros islâmicos existentes no Brasil para utilizar esse método de abate, halal. São 3 centros islâmicos no Brasil. Para Vossa Excelência ter ideia do nível de especificidade da coisa, o boi, para ser abatido, ele tem que estar voltado para a Meca. O corte é realizado de frente. E há a pronúncia de palavras religiosas no abate. A empresa em si, não pode simplesmente ir ao mercado e falar: eu quero um abatedor islâmico. Porque esse abatedor islâmico, ele está supervisionado pelo sheik, que é responsável pelo centro islâmico, que acompanha os procedimentos quando necessário, orienta e determina. O que a empresa alega aqui na rescisória? Isso é apenas para contextualizar a situação. Foi pedido vínculo de emprego e nessa pretensão, algumas coisas foram postas. Primeiro, o reclamante alega que, neste período todo, trabalhou com exclusividade para Bertin, ou seja, não tinha nenhum outro vínculo de emprego. Essa é a pretensão. Então, por operar e trabalhar junto a Bertin, requereu o vínculo de emprego. Aqui, Vossa Excelência ter ideia, o salário que o reclamante alega na pretensão inicial é que ele ganhava entre R$ 7.500 e R$ 10.000 por mês. Ou seja, algo totalmente dicotômico da realidade econômica pátria nesse plano. Pois bem, Excelência, esgotado o processo de conhecimento, reconhecido o vínculo, qual é a surpresa da reclamada em execução? Quando o reclamante junta a carteira de trabalho dele ao processo, tem lá um vínculo com quem? No período de 9 de 2006
A8 de 2011, com o Centro Islâmico. O próprio Centro Islâmico, que é aclamado em sua defesa na reclamação trabalhista, sempre afirmou que supervisionava as atividades do reclamante. Por que a reclamada não poderia saber dessa carteira de trabalho? Porque a reclamante não juntou. 2, porque a indicação da sua carteira de identidade é diferente na inicial daquela carteira de identidade que consta na CTPS. Não haveria meios para que o reclamado soubesse dessa carteira e sustentasse que, na verdade, o vínculo que se houve seria com o Centro Islâmico e não com a própria Bertinho, com a própria JBS. Isso foi simplesmente suprimido do processo e não referido em momento algum pelo reclamante. Me parece um dado importante. Se afirma que esse não seria um elemento que desconstituiria os outros argumentos postos na decisão do processo de conhecimento, que, decorrente da prova, teria supostamente apurado o vínculo de emprego. Ora, se eu estou subordinado por condições religiosas e por condições de um vínculo de emprego firmado com o Centro Islâmico, obviamente, eu não posso servir fazendo a mesma coisa, porque eu alego que eu sou trabalhador exclusivo, a 2 empregadores diferentes. Esse vínculo de emprego é com um só. O reclamante não afirma que exercia outras atividades para outro. Pelo contrário, ele fala, eu sou exclusivo empregado da Bertinho. E no processo de execução me aparece uma carteira de trabalho assinada com o Centro Islâmico. Esse fato tem que ser considerado, no mínimo, desabonador da tese do vínculo de emprego. Isso aí não se reverte na exploração da prova. Se diz, não foi provado que não havia subordinação jurídica. A carteira de trabalho com outro empregador, referente à mesma atividade, demonstra que a subordinação jurídica, me parece que não seria com a Bertinho. Cumpria a jornada, cumpria, mas não sob a supervisão da própria Bertinho. O fato, fala-se em pagamentos mensais, mas o reclamante também está transcrito aí que não sabia se esses pagamentos eram reembolsados por alguém ou se eram destinados a alguém. Se afirma, no acordo regional, que a questão aqui é de aplicação da súmula 331. 331, excelência, aqui não está tendo terceirização. Se eu quisesse ir ao mercado de trabalho contratar essa pessoa, não poderia, sem autorização do Centro Islâmico. Então, temos, me parece aqui, sim, um documento novo, que seria determinante para a solução do processo, inclusive para que o reconhecimento do vínculo não fosse com a Bertinha, com a JBS, pelo menos nesse período, e temos, com devido respeito, o dolo em proveito da parte. Porque quando se afirma que eu trabalho exclusivamente para determinada empresa, para ter o vínculo reconhecido com essa empresa, mesmo sabendo que eu tenho uma carteira assinada com um Centro Islâmico que me autoriza a exercer esse tipo de atividade para aquela empresa, me parece dolo, uma supressão que, se analisada no universo do processo de conhecimento, poderia gerar um resultado diferente nesse processo, e aqui o resultado seria a exclusão do vínculo, pelo menos, se não para todo o período, pelo menos no vínculo que a carteira está assinada, porque se destina, a atividade era exatamente a mesma. O autor afirma que era exclusivo trabalhador para a JBS. Muito me preocupa que não se apresentem aí, que a parte possa vir a juízo e omitir um fato desse. Ela pode omitir fatos que lhe prejudicam, mas não pode omitir situações concretas, para situações concretas e objetivas definidas em lei, ou seja, para pleitear um vínculo de emprego com base numa afirmação falsa, ou seja, não tem vínculo de emprego com ninguém. Um minuto. Então, considerados esses aspectos, excelência, eu espero efetivamente conhecimento e provimento, se não para afastar o vínculo como um todo, para restringir, naquele período em que a carteira assinada com o Centro Islâmico, afastar reconhecimento de vínculo. Espera-se o corte recessório nesse sentido.
Obrigado, doutor Leonardo. Ministro Levenhagen. Senhor presidente, a peculiaridade alertada pelo ilustre advogado, a quem muito admiro, deve-se ao fato de a decisão rescindenda ter se orientado dessa maneira a partir das provas dos autos. Por que eu, ao abrir o voto, já alertei que o que se pretendia era emprestar à rescisória feição recursal? Porque, na realidade, Sua Senhoria pretende repropor a cognição do tribunal aquilo que a decisão rescindenda já se manifestou. E como é que eu posso receber a rescisória e dizer, olha, você deu a esse fato isso, mas o fato, na realidade, não é esse. E, na verdade, sequer consta essa questão de rezar virando para... Não consta isso da decisão rescindenda. O que consta aqui, e Vossa Senhoria deve ter lido, porque diz que é peculiar e certamente é um advogado a quem eu tenho admiração e absoluta certeza de que não vem à tribuna para falar algo sobre o qual desconheça dos autos. Eu vou ler a decisão rescindenda para que os colegas saibam que o que se pretende é repropor uma cognição, desfazer os fatos que o tribunal os enquadrou. E, para isso, eu teria que voltar e refazer os quadros fáticos novamente. Vale frisar ainda que há indício de que o obreiro laborasse em outros lugares, mas, ao contrário, que ficava à disposição, não há indício, ficava à disposição da entidade patronal, ainda quando não lhe prestava serviços. Ademais, de forma unânime, foi demonstrado que somente o autor, de forma pessoal, poderia prestar o serviço. A não eventualidade também está presente, tendo em vista que o labor se dava de segunda a sábado, de turno, o que foi confirmado pelo próprio preposto da reclamada. Além disso, o preposto ainda confirmou que o autor ingressou na reclamada como degolador e que a entidade patronal fornecia-lhe todas as ferramentas de trabalho e uniforme. Quanto à subordinação, destaca a sentença bem analisou a questão conforme a transição a seguir, a qual adoto como razões de decidir. Diante da peculiaridade do contrato de exportação, a reclamada permite que o cliente, por exemplo, o sheik, examine e determine algumas condutas da reclamada. Não se confunde com subordinação, notadamente manifestada na relação havida entre autor e réu. A presença de emissário dos importadores árabes somente se verifica em razão da quantidade financeira expressiva e das especificidades religiosas que deve haver nos contratos entre a reclamada e seus clientes especiais, uma circunstância que convive sem nenhum prejuízo com a outra. Portanto, tais argumentos não demonstram ausência de subordinação. Nesses termos, considerando que a reclamada não logrou se desincumbir do ônus probatório de demonstrar relação diversa de emprego, mantém a sentença. E aí vem a decisão rescindenda, vem a decisão recorrida, e note-se ainda que, se pudesse considerar que o abate pelo método de degola halal configurar serviço especializado, ele não se ligaria à atividade meio da tomadora, como exige o item 3 dessa súmula, para excluir a formação de relação de emprego, frisando-se ainda que não haveria explicação sobre essa perspectiva para o fato de a prestação pessoal de serviço empreendida pelo réu ter continuado ininterruptamente por quase 9 meses após o término do vínculo contratual mantido entre ele e o Centro Islâmico do Brasil. É o que diz. E eu não vou voltar lá pelo 410 se um sucedeu ao outro. Considerando que não se trata de contrato de trabalho temporário, é evidente que a referida CTPS não constitui documento capaz, por si só, de assegurar ao autor um pronunciamento judicial favorável. Já visto que todo mundo, de todo modo, ela continuaria a responder por todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho, e aqui ele já vai para... como autêntica empregadora que era, não se configurando a hipótese de rescindibilidade prevista no inciso 7º do artigo 485. Quanto ao suposto dolo do réu, que o entendimento da autora estaria representado pelo fato de não ter noticiado no curso
a exigência das mencionadas anotações, cumpre mencionar a exegese consubstanciada na súmula 403. A simples omissão do réu no tocante às referidas anotações, portanto, não configura dolo processual, sendo importante ressaltar que o corte rescisório sob esse fundamento pressupõe que o fato sonegado ao conhecimento do órgão jurisdicional seja decisivo para a resolução da lide. E, no caso, a anotação lançada na CTPS do réu em nada modifica a resolução da lide concernente à existência do vínculo, não se podendo atribuir a não exibição desse documento durante a fase cognitiva da ação principal a eficácia que a autora lhe tenta atribuir. Tampouco restou caracterizada a causa de rescisão de provimentos jurisdicionais do mérito tratado no inciso 3º. Por consecutar, são irrelevantes as alegações referentes à juntada da ação principal de CTPS, emitido com base em carteira de estrangeiro. Do mesmo modo, não tem importância para o julgamento dessa ação, proposta em face da autora e a Central Islâmica, pelo espólio de Khaled Mohamed El Majoubi, que também desempenhava a função de regulador. Ademais, a ação rescisória, e aqui é o ponto central em que a decisão recorrida se baseou e na qual eu estou referendando. A ação rescisória não é meio adequado para provocar a reavaliação do acervo probatório produzido na demanda principal, sendo manifestamente descabida a tentativa da autora de reexaminar a justiça ou injustiça do acordo rescindendo, desvirtuando sua natureza de instrumentos constitutivos da coisa julgada, nas hipóteses estabelecidas nos incisos 485 do CPC, para transformá-la em sucedâneo de recurso. E aí eu cito, e convalido esse posicionamento do regional, cito doutrina nesse sentido, enveredo para a questão do dolo, e aqui me valho, tanto quanto se valia o da súmula 403, inciso 1, e honorários advocatícios é sabido e ressabido que eles são devidos em ação rescisória. Por isso, pedindo bem ao ilustre advogado, eu ouso manter o voto, senhor presidente. Senhor presidente da tribuna, por gentileza, só uma questão de ordem. Pelo recorrido, eu também havia me inscrito para sustentação oral, e só registrando que, em não havendo divergência, eu pediria só que constasse a minha presença. Pois não. O nome do senhor? Leonardo Issi. Sim. Leonardo Issi. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos do voto do relator à unanimidade, registrando a presença dos advogados na tribuna. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 426, dígito 03 de 2013, em que são partes Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina, Sindalex, e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, o Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina entrou com recurso ordinário adesivo, uma vez adesivo, que eu não emendei a decisão proferida, porque a rigor não cabe o recurso ordinário adesivo para suscitar preliminares que o podem ser e o foram em contrarrazões. Por isso eu já estou examinando as preliminares no corpo do voto. E, nesse sentido, eu saliento e impõe-se rejeitar a preliminar de carência de ação, suscitado o argumento de que o Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade de propor ação rescisória, nos moldes do artigo 127 da Constituição, 6º, 7º, linhas A e D, e artigo 83, inciso 1 da Lei Complementar. Questão relativa à legitimidade do Ministério Público do Trabalho, enquanto superado pela súmula 407 do ST, segundo a qual a legitimidade é de causa do Ministério para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão residente, não está limitada às alíneas A e B do inciso 3º, uma vez que traduz hipótese meramente exemplificativa.
De outro lado, merece ser rejeitada também a preliminar de inépcia da petição inicial ou imposto da juiz de pedido, calcado na alegação de que a pretensão rescindente encerra a causa de pedido e pedido incompatíveis. Alega que o pedido sustenta na desconstituição da sentença que acolheu as diferenças salariais provenientes das promoções formuladas pelo sindicato, após que a causa de pedir arrima-se na desconstituição da sentença homologatória de acordo. Constata-se da inicial que o Ministério Público do Trabalho pretender a desconstituição da sentença exarada nos autos da reclamação do trabalhista número tal, a qual homologou o acordo realizado entre as partes, bem como a consequente prorrogação de nova sentença com base no artigo 129, 485 e no enunciado 100. Com efeito, embora o parquê, no corpo da ação rescisória, aqui já é o recurso ordinário do Ministério Público, se reporte ao acordo regional que decretou a nulidade do contrato de trabalho dos substituídos, sob a alegação de que eles transitaram em julgado, em virtude de a decisão submetida a esta Corte não ter sido conhecida, traz a argumentação que converge para o motivo de rescindibilidade dos incisos 3º e 4º do artigo 485 da sentença homologatória do acordo proferido pelo juiz da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis, tanto que da narração dos fatos decorreu o pedido formulado à folha 7. C. Seja desconstituída a sentença do processo tal, declarando-se a sua ineficácia. Afastadas as preliminares suscitadas pelo recorrido, cabe agora sim a análise das razões do recurso ordinário do Ministério Público. O regional pronunciou a decadência do pedido de corte rescisório da sentença proferida nos autos do processo número tal, extinguindo o feito com resolução do MER, nos termos do artigo 269, 4 CPC, para tanto consignou o seguinte. Eu vou poupá-los de ler a decisão e, em seguida, acrescento. O Ministério Público do Trabalho sustenta que, a despeito de a decisão rescindente ter homologado o acordo firmado entre as partes, há dúvida razoável acerca da interposição de recurso ordinário, por possuir aquela decisão forte conteúdo decisório. Isso porque, quando se insurgiu no feito, oficiando pela não homologação do acordo em virtude deste violar o princípio do concurso público contido no artigo 37 e da transação envolver direitos meta-individuais, objeto de decisão já transitada em julgado, o juiz da 2ª Vara de Florianópolis afastou todas as alegações no mesmo ato que homologou o acordo. Por conta dessa peculiaridade, argumento que a decisão incidente não se trata de típica decisão meramente homologatória de acordo, nos moldes do artigo 831, e que, por isso, haveria dúvida razoável acerca da possibilidade de interposição de recurso ordinário, conforme dispõe o item 3 da súmula 100. Desse modo, insiste que o termo inicial para o cômputo do prazo da rescisória a ser considerado seria o da última decisão da ação originária, ainda que não se trate de decisão de mérito, ou seja, 29 de fevereiro de 2012, pelo que não teria fluído o prazo decadencial, já que a presente ação fora ajuizada em 23 de outubro de 2013. Pois bem, imperioso assinalar a sucessão de acontecimentos que culminaram com a prorrogação da sentença homologatória de acordo e que a suceder a fim de propiciar melhor clareza no julgamento. Conforme se constata, a decisão rescindente acha-se materializada na sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes Sindalex e a Casana, reclamação trabalhista número tal, da 2ª Vara de Trabalho de Florianópolis, cujo pedido de desconstituição foi formulado com fundamento nos incisos 3º e 4º do artigo 485. Aqui eu transcrevo a decisão local. Dessa decisão, o Ministério Público do Trabalho interpôs embargos de declaração, alegando que, desde a sua primeira manifestação ao referido acordo, em 29 de outubro de 2010, ressaltou a incompatibilidade de interesse entre as partes e a existência de conluio entre elas. Todavia, foram rejeitadas sob o fundamento que a questão desafiava recurso próprio. Inconformado, interpôs recurso ordinário, o qual também não foi conhecido pela inadequação da via eleita, pois pretendia, na verdade, a desconstituição da sentença que for homologado ao acordo, cujo acordo em epígrafe transitou em julgado em 14 de maio de 2012.
Na forma do item 1 da súmula 100, o prazo de decadência na ação rescisória conta do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Já no seu item 2, dispõe que, salvo se houver dúvida razoável, a interposição do recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protrai o termo inicial do termo da decadência. Como não há dúvida razoável de que a decisão rescindente homologatória do acordo não demanda recurso próprio e, por isso, não protrai o termo inicial do prazo decadencial, deve-se considerar o trânsito julgado ocorrido em 22 de agosto de 2011 na forma do item 3 da súmula 100. Compulsando os documentos que instruem inicial a contestação, verifique que o prazo para ajuizamento da rescisória iniciou com o trânsito julgado daquela sentença, que no caso se deu em 22 de agosto de 2011, quando o parquet tomou ciência da aludida desse ano, fluindo daí o biênio do artigo 495, ao passo que a ação rescisória foi ajuizada em 23 de outubro de 2013, quando já ultrapassado o prazo decadencial. Não é demais lembrar que, segundo a orientação contida no inciso 4 da súmula 100, nas hipóteses de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público, que não intervém no processo principal a partir do momento em que tem ciência da fraude. Assim, ainda que se considerasse a data em que o parquet tomou conhecimento da suposta colusão objeto da presente rescisória, que no caso seria 29 de outubro de 2010, quando oficiou nos autos pela não homologação do acordo, não se teria como afastar a declaração de decadência da rescisória ajuizada em 23 de outubro de 2013. Dessa forma, por todos os ângulos de análise, a ilação única que se atinge calha-se no sentido de não haver como dar provimento ao recurso ordinário para afastar a decadência declarada no acordo regional. No tocante à condenação em custas, no importe de 3.000 e honorários, verifica-se ter sido imposto no acordo declaratório sob o seguinte fundamento. O Ministério Público do Trabalho insurge contra a condenação em honorários sob o argumento de que age por força de imunus público, isso no artigo 127 da Constituição, no caso de situações em que reflitam a prática de condutas violadoras do interesse público, não consistindo a sua atuação em mera faculdade. Para tanto, invoca o artigo 18 da Lei 7.347, que disciplina a ação civil pública e que prevê a isenção do pagamento de honorários, salvo comprovado má-fé. Não tendo havido má-fé do Ministério Público do Trabalho, e considerando que, nos termos do artigo 127, lhe cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, interesses individuais disponíveis, conclui-se ser possível a aplicação analógica do artigo 18 da Lei 7.347 e para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios. Nesse sentido, trago à colação arestos aqui aresto da SDI 2, inclusive da dota lavra do presidente, ministro Emanuel Pereira, e também do STJ, da lavra do ministro Mauro Campbell Marques, grande amigo. No mais, considera-se incabível sua condenação ao pagamento de custo, invocando como vulnerado o artigo tal. Do texto legal supratranscrito decorre a conclusão de ser efetivamente incabível a imputação do recolhimento de custas ao Ministério Público do Trabalho. Do exposto, rejeita as preliminares de carência de ação de inépcia da petição inicial arguídas pelo Sindalex e, no mérito do provimento parcial ao recurso ordinário do Ministério Público do Trabalho para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios e das custas a que fora condenado no acordo recorrido. Em síntese, é o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Levenhagen. Doutor Pedro Lopes Ramos. Excelência, mantida a improcedência da ação, no voto do excelentíssimo senhor ministro, apenas o registro da presença pelo réu Sindalex. Pois não. Pergunta se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Apregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhagen, processo RO 9.240, dígito 46 de 2014, em que são partes João Newton Garze Ortiz
e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. Com a palavra o ministro Barros Leverhagen. Eu já fiz aquela introdução, deixo para lá, quero ver se sou o mais sintético possível. Aqui eu estou fazendo um apanhado que sucedeu em relação ao CPC de 73 e ao de 39, sobre a rescindibilidade das sentenças que produzem coisa julgada material, diferente do Código anterior, em que também as que produziam coisa julgada formal eram rescindíveis. Cito aqui um texto do José Carlos Moreira, que não se opôs a Pontes de Miranda, que no seu tratado de ação rescisória entendia ele lamentava essa referência à sentença de mérito. Enfim, são considerações. Dessa forma, depara-se efetivamente com a irrescindibilidade da decisão denegatória do recurso e revista, porque a ação rescisória foi proferida, foi intentada contra a decisão denegatória do recurso revista, tanto quanto do acórdão que negou o provimento ao agravo de instrumento, quer porque a cognição se exauria em um mero juízo de prelibação naquele, razão pela qual rescindível o acórdão regional, que é para evitar essa absurda situação de juízo rescisório, constituir-se não no julgamento da causa, mas no processamento do recurso. A súmula 402 não é apropriada, é no sentido de uma questão processual poder ser objeto de rescisão desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito. Quanto ao pedido de desconstituição do acordo regional que decretar a prescrição, verifica-se que a SDU do TRT da CIN julgou improcedente na esteira da ação 409 a 410. Nas razões recursais, limita-se a parte a transcrever ao final o pedido de rescisão feito na inicial, sem impugnar, contudo, em sequer uma linha a fundamentação do acordo recorrido. Conclui-se, portanto, que o recurso nesse tópico encontra-se na contramão do princípio da dialeticidade inerente a todos os recursos, segundo o qual é imprescindível que as razões recursais guardem estreita afinidade com o fundamento ou os fundamentos da decisão recorrida. Invoco a súmula 422, trago a colação dos ensinamentos de Nelson Nery Júnior, também permito-me coligir acordo proferido em 5 de dezembro de 2012 da relatoria do ministro Luiz Fux, que empresta a devida deferência ao princípio da dialeticidade. E, em razão disso, senhor presidente, eu nego provimento ao recurso ordinário quanto à pretensão de desconstituição do despacho de admissibilidade do recurso em revista ou do acordo proferido no agravo de instrumento, e não conheço do apelo quanto ao pedido de desconstituição do acordo regional que decretara a prescrição nos termos da súmula 422. É o voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Leverhagen. Doutora Maria Cristina. Senhor presidente, peço a palavra com procuração nos autos pela parte recorrente. Excelência tem um prazo regimental. Obrigada, excelência. Para uma melhor compreensão dos temas tratados no presente recurso ordinário, necessário se faz um breve relato do ocorrido quando da fase de conhecimento da ação originária. O autor da ação rescisória ajuizou reclamação trabalhista, deduzindo os pedidos de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes das vantagens reconhecidas em outra ação trabalhista. A respeitável sentença proferida pela 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, após rejeitar as preliminares de incompetência de coisa julgada e prescrição total, julgou procedente a ação. Interposto recurso ordinário por ambas as rés, logrou ele ser provido pela egrégea segunda turma do TRT, da segunda região,
para o fim de acolher a preliminar de prescrição total e extinguir o feito com resolução do mérito. Inconformado, o recorrente e reclamante interpôs recurso de revista por meio do qual pretendia demonstrar que a única modalidade de prescrição incidente no caso seria parcial, na fórmula da súmula 327 desta Corte. Referido recurso, porém, deixou de ser admitido pela excelentíssima juíza vice-presidente do TRT, à época, com base em uma surpreendente irregularidade de representação, caracterizada pela ausência de procuração do reclamante em favor do advogado signatário da revista. Inconformado, o autor interpôs agravos de instrumento, julgado pela Egrégia 8ª Turma desse colente TST, que dele conheceu decisão relevantíssima, considerando-se que aquele agravo havia sido assinado pelo Dr. Alberto de Oliveira Braga, mesmo advogado do recurso de revista, mas negou-lhe provimento ao único e singelo fundamento de que, abre aspas, não é possível, nessa instância recursal, verificar as alegações do agravante no sentido de que a Secretaria da Vara do Trabalho teria desentranhado documentos do processo. Fecha aspas. Pois bem, pretende o recorrente, por meio do presente recurso ordinário, demonstrar que a ação rescisória ajuizada perante o TRT da 2ª Região merecia ser admitida por erro de fato nos termos do artigo 485-9 do CPC de 1973 e sucessivamente por violação direta e literal do artigo 485-5 do CPC de 1973, do quanto disposto no artigo 729 da Constituição Federal, para no mérito ser provida. Quanto ao erro de fato, o cerne da controvérsia diz respeito ao erro de fato consistente em afirmar-se que não havia procuração nos autos da reclamação trabalhista originária, quando na verdade havia. Como comprovado na ação rescisória, o reclamante outorgara a procuração ao Dr. Alberto de Oliveira Braga e a juntara nos autos, mas a douta 31ª Vara do Trabalho de São Paulo desentranhou-a por equívoco, junto com os inúmeros documentos que instruíam a petição inicial, para formar um volume apartado só de documentos, que, porém, permaneceu apenso aos autos principais da reclamação durante toda a sua tramitação. Importante ressaltar que o respeitável despacho de admissibilidade do recurso de revista do então reclamante, ora recorrente, nada considerou a respeito da procuração nos autos apartados, o que satisfaz o requisito do artigo 485, parágrafo 2º do CPC de 1973. E a Egrégia 8ª Turma deste colente TST, por sua vez, nada considerou a respeito da procuração referida, já que o agravo de instrumento em recurso de revista, igualmente processado em autos apartados, não continha o volume de documentos em apenso juntado pela 31ª Vara do Trabalho de São Paulo. Portanto, na hipótese dos autos, ao contrário do que decidido por Egrégia TRT, não é o caso de se aplicar a orientação jurisprudencial número 150 dessa Egrégia SBDI 2, e tampouco a súmula 413 deste TST. O artigo 485 do CPC de 1973 prevê que a sentença de mérito é passível de rescisão nos casos elencados. Tem-se admitido também o manejo da ação rescisória para atacar decisões interlocutórias ou despacho que, pelo seu cunho decisório, possam interferir no exame do mérito colocado sob apreciação. A súmula 412 da Corte ilustra de maneira específica o debate travado nos autos, pois, embora se discuta matéria de natureza processual, referida questão consiste em pressuposto de validade para apreciação de sentença de mérito, de acordo com a orientação jurisprudencial 46 dessa Egrégia SBDI 2. O fato errado, afirmado pelo julgador, que poderá ensejar a ação rescisória, calcada no artigo 485-9 do CPC de 1973,
é aquele que se coloca como premissa indispensável para chegar a uma conclusão, que no caso se torna equivocada em razão do erro. Esse entendimento encontra-se pacificado dessa Corte por meio da orientação jurisprudencial número 173 dessa egrégia subseção 2. Ora, se o recurso de revista foi interposto de acordo com a norma vigente e o ETRT, por equívoco, o considerou deficiente, é evidente que, ao fazê-lo, violou a regra legal e, por consequência lógica, deve ser permitido o uso da ação rescisória para desfazer o acordo, pois violou o literal dispositivo de lei. Caracterizado, portanto, o erro de fato de que trata o artigo 485-9 do CPC de 1973, requer-se a procedência da ação rescisória para determinar nova remessa dos autos da reclamação trabalhista à vice-presidente do egrégio TRT da 2ª Região, para que, superado tal aspecto formal, prossiga no exame precário de admissibilidade do recurso de revista da recorrente, como entender de direito. Quanto ao segundo aspecto sustentado nas razões de recurso, diz respeito à modalidade da prescrição aplicável ao pedido de diferenças de complementação de aposentadoria. Nesse sentido, ao contrário do entendimento de que ora se recorre, não há matéria de fatos a pesquisar, razão pela qual é inaplicável a incidência da súmula 410 desta colente TST. Na reclamação trabalhista originária, era incontrovérsia, em cujos autos foi proferido o venerando acordo rescindendo, que as diferenças de complementação de aposentadoria postulada naquela reclamação tiveram origem em uma primeira autuada pela 42ª Vara de Trabalho de São Paulo, no qual foram deferidos ao recorrente o pagamento de dobra de férias, incorporação ao salário, gratificação de função e complemento de função, além dos reflexos das demais verbas do contrato de trabalho, parcelas cuja incidência na complementação de aposentadoria era a pretensão na segunda reclamação. Um minuto, doutora. E na esteira do atual entendimento dessa Corte, na forma da súmula 327 TST, as pretensões de diferenças de complementação de aposentadoria atraem apenas a incidência da prescrição parcial. Por essas razões expostas, excelências, requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário para que seja admitida e provida ação rescisória com fundamento no artigo 485, incisos 5 e 9 do CPC de 1973. É o que se requer, excelência. Obrigado. Muito obrigado. Mantendo o voto, ministro? Senhor presidente, a própria ilustre advogada delineou bem que pretende rescindir a decisão denegatória do recurso ou o acórdão do agravo de instrumento, o que nós sabemos é juridicamente impossível. E na questão, e cita equivocadamente, com todas as vênias, a súmula da questão processual, a 412, mas desde que haja decisão de mérito, que não é o caso. E quando chega na questão de fundo, ela copia a mesma coisa sem acrescentar fundamentos contrapostos à decisão do regional, por isso apliquei a súmula 422. Mantenho o voto, senhor presidente. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Bom, não havendo mais processos em condição de julgamento, eu agradeço a presença de todos os senhores ministros, advogados, servidores, e declaro encerrada a sessão.